Oi pessoal, aqui quem fala é o Wilton Rodrigues. Nesse vídeo eu vou resolver as questões 21 e 22 do concurso da CELG Geração e Transmissão, no cargo de técnico em eletrotécnica. A banca foi a UFG, Universidade Federal de Goiás, e foi este ano, 2017. O exercício diz o seguinte: a figura 1 a seguir deve ser usada para responder as questões 21 e 22. Essa figura representa um circuito em corrente alternada equilibrado, no qual as tensões V1, V2 e V3 são defasadas de 120 graus e têm valores eficazes, RMS, de 200 volts por fase. As impedâncias Z1, Z2 e Z3 são iguais e têm valores de resistência elétrica R igual a 6 ohms e indutância L igual a 80 mH. A frequência angular é de 100 radianos por segundo. Então foi dado um circuito elétrico trifásico, em que a fonte está ligada em estrela e solidamente aterrada. A carga também está ligada em estrela e também está solidamente aterrada. A questão 21 pede o seguinte: qual é o valor eficaz da corrente de fase do circuito apresentado? Vamos extrair os dados do exercício. A tensão de fase é igual a 200 volts, a resistência é igual a 6 ohms, é a resistência que faz parte da impedância, a indutância é igual a 80 mH e a frequência angular é igual a 100 radianos por segundo. A impedância complexa ela tem esse formato, R mais JXL, em que R é a resistência, que fica na parte real, XL é a nossa reatância indutiva, que é o termo que acompanha o J, e é a parte imaginária desse número complexo. A resistência já foi informada, e aí nós vamos calcular a reatância indutiva através dessa fórmula. XL é igual a J⍵L. 100, que é a nossa frequência angular, vezes 80 vezes 10 a menos 3, que é a nossa indutância. Então, XL vai ser igual a 8 ohms. Reescrevendo aí a nossa impedância, Z é igual a 6 mais J8 ohms. Vamos calcular o módulo da nossa impedância. E aqui tem um macete. Se você reconhecer que esses números aqui eles são números pitagóricos, você pode simplesmente colocar o resultado dessa impedância sem utilizar o teorema de Pitágoras. Veja bem, os números mais comuns, os números pitagóricos mais comuns de aparecer em concurso são o 3, o 4 e o 5. Ou seja, suponhamos que apareceu aqui, ó, na parte real o 3 e na parte imaginária o 4. De cara, você já poderia constatar que o módulo da impedância é igual a 5. Da mesma forma, ocorre com 6, 8 e 10. Porque 6 ele é proporcional a 3, ou seja, 6 é igual a 2 vezes 3. Da mesma forma, o 8 é igual a 2 vezes 4. E 10 também é igual a 2 vezes 5. Então, sempre quando aparecer números desse tipo, 3 e 4, 6 e 8, você vai saber que para esse primeiro caso aqui, o 5 vai ser o fasor resultante, seria a hipotenusa do triângulo. Da mesma forma, se aparecer 6 e 8, o 10 vai ser a hipotenusa do triângulo, e assim sucessivamente para todo o conjunto de valores que tiver um número múltiplo aqui comum, né? Se fosse aqui, por exemplo, 12, 2 vezes 6, 12, 16 e 20, também seria a mesma coisa. Então, o módulo da nossa impedância é igual a 10 ohms. Então, vamos calcular aí a corrente de fase. A corrente de fase, a gente vai calculá-la em função da tensão de fase. Então, a corrente de fase é igual a tensão de fase sobre impedância. Lembrando que a tensão de fase é a tensão medida nos terminais da impedância, não confundir com a tensão de linha. Então, vai ser 200 sobre 10, que é igual a 20 amperes. Então, dentre as alternativas, a nossa resposta é a letra D. A questão 22 pede o seguinte: qual é a potência ativa total consumida pela carga? Vamos extrair novamente os dados do exercício. A tensão de fase é igual a 200 volts, a resistência é igual a 6 ohms
e a corrente de fase é igual a 20 amperes. Só para acrescentar, no circuito estrela, a corrente que circula pela linha, que é a nossa corrente de linha, ela é igual à corrente de fase, que circula pela impedância. Por quê? Porque quando a corrente está circulando por aqui, ela entra aqui e só tem esse caminho. Ela não tem um outro nó para seguir. Beleza? A questão pede a potência ativa. Lembrando que a potência ativa ela está relacionada com a resistência. Porém, a gente não pode utilizar, para cálculo dessa potência, essa tensão de 200 volts. Por quê? A tensão de 200 volts é a tensão que pega nos terminais da impedância. Para visualizar melhor, essa tensão de 200 volts, ela pega aqui, ó, nos terminais da impedância. Ela não está aplicada nessa resistência, não. Porém, a corrente de 20 amperes, essa sim circula por essa resistência. Então, a gente pode utilizar essa fórmula. P é igual a 3RI ao quadrado. O 3 aqui a gente coloca porque a gente está calculando a potência trifásica. Então, dessa forma não tem erro. Então, a potência trifásica vai ser igual a 3 vezes a resistência, que é 6, vezes a corrente ao quadrado, que é 20 ao quadrado. E aí a nossa potência trifásica é igual a 7.200 watts. Como a questão ela dá a resposta em kW, então a nossa potência trifásica é 7,2 kW. Então, verificando as nossas alternativas, a nossa resposta é a letra C. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, gostaria que você deixasse seu like, inscreva-se no canal. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta aí embaixo nos comentários. E até a próxima.